Olá, pessoal. Eu estou me propondo aqui a semanalmente produzir um videozinho bem rápido falando de algum assunto que seja relevante. Hoje eu quero falar para nós aqui sobre a autoridade. Eu fui pesquisar nos dicionários eletrônicos e é uma confusão porque os dicionários confundem autoridade, poder, as definições são muito parecidas e no final a autoridade acaba dizendo que é sinônimo de poder, você vai em poder, diz que poder é sinônimo de autoridade, você acaba andando em círculos. Mas, se você parar e observar detalhadamente, você vai encontrar algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, definição de autoridade fala de conhecimento, uma pessoa que tem muito conhecimento numa área. Quem é o melhor eletricista do bairro? Ah, é o fulano. Então ele é uma autoridade. Quem é o melhor motorista do grupo? Ah, é o fulano. Então ele é uma autoridade no assunto. Então, autoridade tem a ver com conhecimento, mas também tem a ver com convencimento. Convencer. Essa palavra aparece na definição de autoridade. Já na definição de poder, aparecem outras palavras. Por exemplo, força física aparece em poder. Direito de exercer a autoridade ou o poder aparece na definição de poder. E palavras assim de imposição. Né? Então, são palavras bem distintas. Quem melhor fez, no meu ponto de vista, uma separação entre autoridade e poder foi Max Weber, que ele dizia o seguinte: a autoridade, vou até ler aqui, gente, me permita. A autoridade, ou aliás, poder é a capacidade de impor sua vontade ou a capacidade de levar os outros a fazerem algo, ainda que não concordem por sua força ou posição. Então, essa é a definição de poder. Já a autoridade é a capacidade ou a habilidade, eu prefiro habilidade, de levar as pessoas a fazerem algo por convencimento. Então, a autoridade está ligada aliás, autoridade é algo que você conquista e poder é algo que é imposto, pela definição de Max Weber. Por que eu estou dizendo isso? No grego, língua original do Novo Testamento, também existem duas palavras distintas para poder e autoridade, que é exousia, que equivale à autoridade, e poder, que equivale a dunamis, ou dunamis, que equivale a poder. Quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Em Mateus 28:18, nós encontramos a seguinte frase: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, toda exousia, né, me foi dada no céu e na terra. Já se você for lá ainda em Mateus capítulo 6, verso 13, olha o que está escrito: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o dunamis e a glória para sempre. Amém. Porque dunamis, poder, palavras distintas. Então, um outro exemplo aqui, lá em Lucas, capítulo 1, verso 35, Maria foi anunciada que ficaria grávida e daria à luz ao Filho de Deus. E Maria se questiona como que uma virgem pode engravidar. E o anjo responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o dunamis, né, o poder do Altíssimo, a envolverá, ou te envolverá com a sombra, com a sua sombra. Então, é, pelo Novo Testamento, a gente consegue perceber que a Trindade Divina tem em si o poder e a autoridade como atributos de Deus. Agora, o poder é um atributo natural de Deus, porque pertence à sua natureza e por isso é incomunicável. O poder de Deus é onipotente, ele tem todo o poder em si. O homem jamais vai conseguir imitar ou ter um poder parecido com o de Deus. Tudo que nós fazemos aqui e chamamos de poder é uma mera imitação barata do que Deus fez. Então, não sei nem se eu posso dizer que é coisa de Deus você exercer poder, você impor sua vontade sobre os outros. Já a autoridade de Deus, ela é um atributo de Deus moral. E esse atributo pode ser imitado por nós através de seus princípios. Nós podemos aqui espelhar a autoridade de Deus no nosso comportamento, principalmente na nossa liderança na igreja. Eu quero trazer 5 princípios aqui que são muitíssimo importantes para nós praticamos ou exercemos a liderança. Primeiro eu quero falar de humildade. Lá em Marcos 10:45 está escrito assim. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi humilde o tempo todo e foi a maior autoridade que nós conhecemos que andou sobre a terra. Depois, a obediência, porque o líder
Ele precisa ser obediente às autoridades. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 1, está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Outra característica, outro princípio, é a modéstia, que está em 1 Timóteo 3, verso 4. Modéstia, gente, é o contrário de exibicionismo, é o contrário de excesso. Então, você, modestamente ou sem excesso, você governa bem a própria casa, você governa bem a igreja, você governa bem as suas empresas, criando filhos sob disciplina, também os seus funcionários sob disciplina, com todo respeito, de forma modesta, se colocando junto com eles na missão que é dada pelo Pai. Depois nós temos aqui a dignidade, fazer as coisas com dignidade, que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Mas eu vou ler só o 12, para a gente não perder muito tempo. O 12 está escrito assim, ó: exortamos e consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Dignidade é viver de modo que não vamos envergonhar a Deus. E por fim, Romanos 13:5 fala de fazer tudo, ser obediente, ser humilde, mas por consciência e não por imposição. Romanos 13 novamente, né? Vamos aqui, Romanos 13, agora no verso 5. Quero ler para vocês. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Irmãos, diga aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil para vocês, se não foi. Nós vamos continuar produzindo videozinhos rápidos assim. Hoje nós vimos aqui 5 princípios da autoridade para servirmos na igreja. Um princípio